Eu me chamo Sandra Castro, sou advogada, pós-graduada em Direito Previdenciário. Tratarei com vocês sobre a Lei de Execução Penal, a Lei número 7.210 de 1984. A unidade 1, Execução Penal. Em seu artigo 1º, esta lei diz: tenho por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. Ao comentar sobre este artigo, precisamos relembrar que a pena no Brasil tem 3 finalidades: preventiva, que engloba geral e especial, a retributiva e a reeducativa. A prevenção geral visa a sociedade, atua antes mesmo da prática de qualquer infração penal, pois a simples combinação da pena conscientiza a coletividade do valor que o direito atribui ao bem jurídico tutelado. A prevenção especial e a retributiva atuam durante a imposição e a execução da pena. Já a reeducativa atua somente na fase da execução. Nesse momento, o escopo não é efetivar as disposições da sentença, concretizar a punição e prevenção, mas, sobretudo, a ressocialização do condenado, isto é, reeducá-lo para que no futuro possa reingressar ao convívio social. Importante frisar que a lei da execução penal será aplicada no que couber as hipóteses da sentença absolutória imprópria, ou seja, na execução, nas medidas de segurança. Entretanto, já não será aplicado nos casos de medidas socioeducativas, ou seja, os atos infracionais regidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Direito de punir do Estado. A finalidade do direito penal é proteger os valores mais importantes dos indivíduos e da sociedade. Estes são denominados de bens jurídicos penais, que são a liberdade, a propriedade, a vida e entre outros. Nesse escopo, algumas condutas humanas foram incriminadas, tornando-se um tipo penal. Vejamos, o artigo 121 do Código Penal, matar alguém, tem a finalidade de dizer que é proibido matar. Este é chamado de preceito primário. Entretanto, apenas criar o tipo penal não é o bastante para que os indivíduos cumpram o que determina a lei. Logo, para que os indivíduos observem o disposto no texto legal, é necessário que haja também uma consequência, ou seja, uma sanção aos infratores. Portanto, aos que descumprirem a norma penal do artigo 121, deverá ser submetido a uma pena de reclusão, que varia entre 6 e 30 anos. Este é o chamado preceito secundário da norma penal. O preceito primário, ou seja, o tipo penal, dá ao Estado o direito de punir o juiz puniente, o infrator da norma, mediante a aplicação do preceito secundário, que é a sanção penal. O artigo 144, caput da Constituição Federal, diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Portanto, confere ao Estado o poder-dever de punir o infrator. Segundo Frederico Marx, o direito de punir é o direito que tem o Estado de aplicar a pena combinada no preceito secundário da norma penal contra quem praticou a ação ou a omissão descrita no preceito primário, causando dano ou lesão jurídica de maneira reprovável. Processo transitado em julgado. Este é pressuposto fundamental para a execução penal. A existência da sentença condenatória ou absolutória imprópria, que nada mais é que a absolvição com imposição de medida de segurança. Muito embora sejam submetidas também as decisões homologatórias de transação penal exaradas pelos juizados criminais. O processo de execução se desenvolve por impulso oficial, ou seja, sem a necessidade de ser provocado pelo Ministério Público ou por terceiros. Havendo trânsito em julgado, caberá ao juiz da execução, recebendo os autos do processo ou a cópia das principais peças que o compõem, determinadas providências
cabíveis para o cumprimento da pena ou da medida de segurança. Princípios e fundamentos legais da execução penal. Iniciaremos pela jurisdicionalidade. O processo é submetido à vara das execuções criminais de ofício, ou seja, sem a necessidade de uma nova citação. Por segundo, temos o princípio do contraditório. Este é aplicado no processo da execução, tendo o condenado o direito de ser ouvido. O princípio da personalidade da pena. O artigo 5º da Lei de Execuções Penais refere-se à classificação dos condenados mediante estudo de antecedentes e da personalidade. Já o princípio da publicidade, o processo de execução é público, ressalvado a exceção do artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. E por fim temos o princípio da legalidade, onde o processo da execução criminal deve seguir as normas legais. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.